aí, torcedor? Tô de volta com mais um boletim aqui no canal Detetive Vascaínos e um boletim recheado de informações e focado nesse duelo entre Vasco e Santos às 16 horas em São Januário neste domingo. E aqui você vai ficar por dentro de todos os detalhes que cercam essa partida. Eu vou te colocar a par do time que o Barbieri deve mandar a campo, das expectativas por mudanças, né, principalmente de ordem tática que a torcida está exigindo, como é que estão essas cobranças aí, né, por parte da torcida em relação ao Barbieri, e vou trazer também informações do Santos e com o repórter que cobre o dia a dia do Peixe. Ele vai passar pra gente as últimas informações do Santos, que tem novidades para esse duelo, né, apesar dos desfalques já confirmados. Portanto, fique ligadinho até o final desse vídeo. Vem comigo nessa, mas antes, aquele pedido de sempre, hein? Deixe o seu like aí, compartilhe, se inscreva se ainda não é um inscrito. Isso é muito importante para esse trabalho decolar nessa plataforma. Conto com você! Bom, galera, então vamos ao que interessa, né? Vamos focar nesse duelo entre Vasco e Santos. E o Vasco já está preparado para esse jogo e com técnica em campo, né? O Vasco conseguiu ontem, a diretoria, um efeito suspensivo. E o Barbieri, que ficaria de fora por ter sido suspenso do tribunal, pela expulsão nos jogos atrás, vai comandar a equipe dentro das quatro linhas. Em relação ao time, com pouco tempo para mudar a sua filosofia que ele já vinha implantando, a tendência hoje é que o Barbieri faça apenas mesmo uma mudança para esse jogo de domingo. Justamente o substituto de Andrei. Porém, a torcida está na bronca. A torcida quer novas variações em campo, quer a participação do Orediano, cobra outras peças, outras novidades e que deixe de lado essa trinca de volantes aí, porque o Vasco tem ficado muito recuado. Porém, meus amigos, como eu informei ontem, a tendência é sim a permanência desse sistema que o Barbieri já vinha adotando antes. Como informado ontem aqui no canal, o favorito para a vaga do Andrei é o Galazza, né, que já havia entrado no decorrer do jogo contra o Curitiba. Havia possibilidade também do time ficar mais ofensivo caso ele optasse pelo Figueiredo, que hoje corre por fora. Particularmente, eu creio que o Figueiredo seja uma opção para o segundo tempo, ainda mais se a equipe tiver com dificuldades, né, de penetração na área do Santos. E esse vai ser o primeiro teste do Vasco sem o Andrei, que corre o risco de atuar apenas mais 2 jogos antes dele voltar ao Chelsea. Seria um teste para o Galazza também, né, ficar aí, se permanecer, porque se ele não for aprovado, o treinador vai ter que repensar essa formação e vai ter que abrir mão, de repente, dessa trinca de volantes aí e colocar nas próximas partidas uma equipe mais ofensiva, mais voltada ao ataque, né? Porque hoje o Vasco está pecando muito nessa construção ofensiva. Tem apresentado um bom domínio defensivo, mas está deixando a desejar, principalmente do meio para frente. Porém, o Vasco vai ter uma sequência dura pela frente, né? Como eu alertei ontem. E é uma pedreira atrás de pedreira depois desse jogo contra o Santos. Eu tenho minhas dúvidas se por conta disso o Barbieri vai querer abrir mão mesmo da trinca de volantes. Eu sinceramente sou a favor de mais variações no Vasco, né? Não é porque o time está em construção que o esquema tem que ser sempre o mesmo, né? Isso torna o Vasco presa fácil para outras equipes e tornando o futebol jogado assim meio que previsível, como ocorreu contra o Curitiba no primeiro tempo. Lembrando que o banco do Vasco vai ter as ausências do Juan Cruz e do Carabarral, que pertencem ao Santos e por causa de um acordo não jogam. Com isso, abre brecha para outros jogadores voltarem, como é o caso do Aguinaldo, que vai retornar, né? E provavelmente também com a manutenção do Eric Marcos, acabando esse rodízio aí, e os dois sendo opções ofensivas para o decorrer desse jogo. Bom, se nada mudar, meus amigos, o provável Vasco que se desenha é o seguinte: Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues na lateral, Robson e o Léo na zaga, o Pitão na esquerda, a meiuca aí com o Rodrigo, que tinha também uma expectativa de deixar a equipe, mas não vai, o Galazza e o Jair, e mais à frente o Alex Teixeira, o Gabriel Peck pela direita e o Pedro Raul mais centralizado. E aí, você gostou dessa provável vinda do Galazza para esse meio campo aí ou preferia o Figueiredo? Deixe seu comentário embaixo do vídeo que eu vou ter o maior prazer de ler e responder.
Bom, e o Santos, meus amigos? O Santos vem de vitória diante do Bahia, está a 1 ponto do Vasco na tabela de classificação e tem esse jogo como um divisor de águas para começar a pensar mais alto. O time vinha com muitos problemas, teve um início ruim de Brasileirão e aos poucos, né, vai subindo de produção. Por lá há desfalques, né, importante também, mas há retornos também da mesma forma, importantes. Mas quem vai contar tudinho sobre o Santos é o companheiro Felipe Camargo, do canal De Olho no Peixe. Ele sabe tudo sobre o Santos, hein? Fala aí, Felipe! Fala, Marcos, um abraço para você, aos amigos ligados aqui no Detetives Vascaínos, prazer poder falar com vocês. Estamos sempre de olho no peixe e vamos atualizar então as informações deste Santos que trabalhou na manhã deste sábado, foi a última atividade antes da viagem ao Rio de Janeiro. O peixe já fica concentrado na capital fluminense, visando o confronto deste domingo às 4 da tarde com o Vasco pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Odair Hellmann já tem um problema confirmado, uma ausência confirmada em comparação ao jogo que o Santos venceu neste meio de semana, o Bahia por 3-0. O colombiano Steven Mendoza teve detectado um edema muscular, um problema na coxa esquerda que o tira da partida da tarde deste domingo. A tendência é que Lucas Braga ou Lucas Barbosa, um deles, seja o substituto. E aí vai ficar muito por uma característica daquilo que o Odair Hellmann quiser impor ao Santos jogando fora de casa. Se quiser um jogador de mais velocidade para contragolpear um Vasco que talvez por jogar em casa vai tentar propor o jogo, o Lucas Braga realmente pode ser essa opção. Agora, se quiser um time um pouco mais cadenciado, pensando também na altura, né, seja na organização ofensiva como na defensiva, para ter ali um jogador um pouco mais alto nas bolas aéreas, o Lucas Barbosa pode ser esta opção. Alguns outros jogadores saíram de campo na vitória diante do Bahia por 3-0 na Vila, preocupando o Odair Hellmann. Joaquim e Lucas Pires sentindo dores musculares, o Dodi com uma torção de tornozelo, porém esses jogadores treinaram normalmente e estão à disposição para pegar o Vasco. Outro jogador que também preocupava era Lucas Lima. O Lucas Lima, ele vem numa longa sequência de jogos e o técnico Odair Hellmann tinha a preocupação do desgaste do atleta ser muito grande. E o Santos já tem na próxima quarta-feira um novo duelo com o Bahia, mas pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então o técnico santista não descartou preservar o Lucas Lima do jogo desse final de semana. O que nós apuramos que não vai acontecer. O Lucas Lima treinou normalmente, não vem sentindo nenhum tipo de cansaço ou desgaste. Os exames que foram feitos não deram nenhum alerta para risco de lesão. Portanto, Lucas Lima vai para o jogo. O provável Santos, que tenta a primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, é de João Paulo no gol, Gabriel Inocêncio na direita, na dupla de zaga, Messias e Joaquim, e o Lucas Pires fechando o setor defensivo pela esquerda. No meio de campo, Rodrigo Fernandes volta após cumprir suspensão, joga ao lado de Dodi, Lucas Lima armando o Santos. Mais à frente, Ângelo, David, jovem de 17 anos, e também aí a dúvida, Lucas Braga ou Lucas Barbosa. Valeu demais, Felipe, pela sua participação aqui no canal, abrilhantando, como sempre, com as últimas informações do Santos que pega o Vasco. Portanto, como vocês viram aí, o Santos vem na boa, né? Tem jogadores perigosos aí, e o Vasco precisa abrir o olho para não ser surpreendido em São Januário, né? A equipe já está há 4 jogos sem saber o que é vencer e já perdeu pontos importantes em São Januário e aqui no Rio, né? Principalmente contra o Bahia, né? Aquela derrota que não foi bem digerida, não caiu bem. Bom, meus amigos, estou colocando um ponto final nesse boletim. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu estou de volta para a gente comentar mais sobre o Vasco e trazer outras informações. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.